Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você mais uma vez. Bem-vindo ao programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Mande uma mensagem aí para um amigo, anuncie que o programa está começando, para que outras pessoas também tenham condições de serem abençoadas através da nossa programação. Você que nos acompanha pela internet, compartilhe aí o nosso programa, divulgue o nosso canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já para nós comentarmos aqui o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, o pastor Adriano e também o Joás, para nós comentarmos a lição de escola dominical. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. A lição de hoje é a lição de número 8, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 25 de fevereiro de 2018. O tema da lição é uma aliança superior. O textuário da nossa lição é Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A verdade prática, que é o resumo da nossa lição em apenas uma frase, a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. O texto que nós estaremos trabalhando é Hebreus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, e você pode conferir aí na sua Bíblia, você que não tem a nossa lição de escola bíblica dominical. Vamos lá então, senhores, o capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, com um ministério igualmente superior. No antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, deram lugar a um novo santuário. Agora, então, ao invés de terreno, celestial, onde o próprio Jesus é quem oficia como sumo sacerdote. Quem começa? Eu só quero dar uma palhinha aqui, e a gente não tem muito o que comentar aqui. A lição que nós vamos estudar hoje, vamos trabalhar, ela vai falar sobre superioridade, tanto do tabernáculo, como do sumo sacerdote, e também do sacrifício, né? Tudo foi superior, né? E no texto bíblico aí, o versículo 7, capítulo 8, versículo 7, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Então, ou seja, por que esse segundo, ou esta segunda aliança é superior em tudo? Porque a primeira não era perfeita. Certo. Se tivesse sido perfeita, não teria precisaria necessidade de um substituto. De um segundo, de uma segunda aliança. Então, se aconteceu ali a segunda, é porque a primeira foi falha. Certo. Então, como introdução, eu quero deixar por aqui. Vê o Joás aí. É só olhar para quantos anos que o sacerdote levita ficou oferecendo sacrifício todo ano. Quantos sacrifícios, né? Quanto sangue derramado e não resolveu o problema, né? Deus proveu um sacerdote superior, um sacrifício superior e resolveu o problema, de uma vez por todas, né? Não precisou... Certo. Aqui, pastor Adilson, o último versículo também da leitura bíblica, Versículo 10. arremata bem, né? Que foi o textual, né? Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Né? Então nós vamos discorrer melhor sobre isso durante a lição, nos tópicos e subtópicos, né? Mas uma das características da lei antiga, que ela era externa, né? Era escrita em tábuas. E aqui você vê uma promessa do Senhor que colocaria
essa lei no coração. Certo. Continuando aqui, então, o primeiro tópico da lição, o santuário superior. Aí três subtópicos subsequentes aí, pertencente a uma dimensão também superior. Já no finalzinho desse comentário, o autor coloca que foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo por pertencer à dimensão celestial. Ou seja, que é uma dimensão superior, então, à dimensão terrena. Eu estava conversando com o Joás aqui em off, e falávamos, né, que, por exemplo, esse subtópico aqui, a gente não tem muito o que falar dele, né? Entramos aqui na superioridade do tabernáculo do santuário. Sabemos que no Antigo Testamento foi instituído por Deus, Moisés construiu. Ele até cita que, né, um santuário móvel, com ritos, sacrifícios, né? Mas o que Cristo, o sumo sacerdote por excelência, segundo a ordem de Melquisedeque, ele oficiou, não foi no terreno, foi no celestial. Então se resume no que você leu aqui. Por que ele é superior? Porque se deu no campo celestial. Agora, o próprio texto aí de Êxodo 25, né? Que Deus vai dar um modelo para esse tabernáculo, Deus vai dizer detalhes, mínimos detalhes do que tem que ser feito. Era tão minucioso que quem foi construir teve que receber de Deus uma capacitação diferenciada. Eu até preguei, acho que você estava até aquele dia lá em Santa Cruz, né? Eu até fiz uma certa analogia, né? Que Deus, ele prometeu, ele desejou vir morar no meio do povo de Israel, né? Lá no Êxodo 25 ele fala sobre isso, né? Olha, né? Construa porque eu quero morar no meio de vocês. Mas ele só iria morar se tudo saísse de acordo com a maneira como ele havia determinado. Né? Então eram medidas, parâmetros, cores, os metais, tudo de acordo com a vontade. Né? Como foi feito tudo segundo ele ordenou, ele cumpriu a promessa de poder vir habitar no meio do povo. Certo. Eu dizia assim, alguém pode pensar, mas se foi Deus que planejou, foi Deus que deu o modelo e foi feito de acordo com o que ele pediu, como é que pode ser inferior a esse? Por que Deus daria algo inferior? Né? A gente não pode esquecer que a revelação de Deus para o seu povo é progressiva. Né? Então, o escritor dos Hebreus, ele começa esse capítulo 8, a suma do que temos dito, né? Então, a suma, agora fechou a revelação. Né? Deus vai se revelando, agora gradativamente, né? Mas, na verdade, se nós analisarmos... Não era inferior, assim, Deus... No sentido que não tinha valor, né? Mas é porque Deus queria apontar para algo muito maior. Sim, mas realmente esta era a função. Mas se nós formos olhar, apesar do modelo ser divino, né, foi feito com material terreno, o sacerdote era humano, e se você for olhar, são coisas falíveis, mas aquilo apontava para algo infalível. Então, eu entendo que seria inferior no sentido que tudo aquilo era feito com base aqui na Terra. Ou seja, daqui, exemplo de lá, modelo que Deus deu, mas os materiais eram da Terra. Né? Fechou. Possuidor também de uma natureza superior, o santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. É o que acabou de ser dito aí. Então, para quem nos acompanha, tem muita gente que às vezes até prepara a aula de acordo com o que nós às vezes falamos aqui. Aí, para finalizar aqui, o autor coloca que o santuário terreno era por natureza temporal, figura do verdadeiro santuário que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8:2. Está bem explicado aqui. Certo? Então, para finalizar aqui o tópico, ele é também possuidor de uma importância superior. O autor destaca aqui algumas coisas aqui, quando feita essa comparação entre o tabernáculo terreno com o celestial, né? Aí ele coloca que primeiramente o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter a comunhão no relacionamento com Deus.
No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era garantia da presença divina no meio do povo. No celeste, habita a plenitude da divindade. E em terceiro, o tabernáculo revela a permissão, ou melhor, a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas a sua arquitetura, tais como as gradações de metais e, enfim, os materiais. Mas tudo isso era apenas uma sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste que haveria de se manifestar. E no nosso caso aqui, para nós, já se manifestou. Isso aí, muito bacana, né? Essa última aqui, por exemplo, né, a questão dos metais gradativos, você vai ver que a bacia lá fora começa com bronze. E o ouro estava lá dentro do... Prata, bronze. Lá no Santo dos Santos. A porta de madeira, de tecido. Isso aí, né? Então, foi assim de forma gradativa. O altar era de bronze, a bacia da água para lavar os sacerdotes se lavar era de bronze, né? Aí você já entra para o lugar santo, você vai ver o candelabro de ouro, você vai ver finalizar lá dentro com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, né? Com o ouro também. Então, ou seja, tudo aquilo era apenas sombra, né? Apontando para algo não temporal, mas eterno. Sombra do que é perfeito lá no céu. Perfeito. Né? Isso aí. Fechou? Inclusive João lá no Apocalipse ele fala que viu o santuário celestial, né? Esse santuário que cremos nós, né, pelas promessas que também são superiores, da qual nós fazemos parte agora, que nós, né, visualizaremos ele, né? A igreja será arrebatada, né, e cumprindo assim a promessa do Senhor para nós. Isso aí. Fechou? Tá certo. Nós vamos dar uma rápida pausa. Rapidinho mesmo. A gente volta já já para nós darmos a sequência a esse assunto tão importante. Voltamos com o programa novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, um ministério superior. Nós falamos anteriormente sobre o santuário superior, agora o ministério superior, divididos aí também em 3 subtópicos. No aspecto posicional, o autor coloca aqui 2 exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdotes, né? Mas foram reprovados, que é o Saul e o Uzias. Jesus é o único sacerdote rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica. Aí ele finaliza o assunto dizendo que o seu santuário onde ele oficiou é divino, além de maior e melhor em 2 outros aspectos que nós falaremos a seguir. Deixa o Joás falar agora. Você vê antes de Samuel, antes de Saul ser rei, que fala de Saul e Uzias aqui, né? Certo. Antes de Saul ser ungido rei, não existia essa unção de rei em Israel. Porque Israel era governado pelo seu Deus. E ele tinha o seu profeta. Embora alguém vai teimar aí que Moisés foi, que Samuel foi, mas ele tinha o seu sacerdote, Samuel. Né? A unção era de Samuel. Quando Samuel caminha com a unção em direção a Saul, é uma outra unção, a unção de rei, né? Então, e agora tem 2 ungidos. Agora tem um ungido sacerdote e tem um ungido rei. Tem 2 unções diferentes, distintas, né? E essas 2 unções não se misturavam. Nós vimos até numa outra lição aqui o texto de Zacarias, né, capítulo 6, né, que lá pelo verso 12 ele vai falar do único que conseguiria harmonizar essas 2 unções, que é o Messias. Né? O Messias ele seria rei e sacerdote, ele seria sacerdote no trono. Né? Que o escritor aos Hebreus vai falar aqui, que ele está na majestade, no trono ao lado da majestade, sendo sacerdote. Né? É o que está escrito lá em Zacarias 6,12. Então, você vê Samuel e vê Saul, quando Saul resolveu oficiar, ele resolveu entrar na unção que não era dele.
A unção dele era de rei. Ele resolveu entrar na unção... Extrapolou aí os limites. Não podia ter esse choque, né? Isso era proibido em Israel até então. Né? E você vê isso se repetindo. E ele sabia disso, né? Ele sabia, não era... É por isso que colocou aqui que foi rejeitado. Inclusive a expressão de Samuel para ele, quando Samuel chega, ele fala assim, hoje, foi rejeitado, sim. Hoje você seria confirmado como rei em Israel. Ou seja, não somente ele, mas a descendência. Mas por causa da atitude dele, como você falou, né, de ultrapassar o limite que não era dele, ele perdeu o trono, perdeu a graça, perdeu a unção. Lembrando ali que a rejeição de Deus para Saul, o texto lá é claro. A rejeição de Deus foi em questão governamental, né? Sim, porque tem mas gente culminou nisso. Sim. Culminou. A atitude dele já foi porque ele não estava bem mesmo. Né? Só que alguém vai falar que Deus rejeitou ele e tal, e envolver na questão da salvação. Isso aí é um outro aspecto. O texto lá não fala isso. O texto fala de reinado, né? Então, o autor coloca aqui no santuário, onde ele oficiou o seu divino, além de maior e melhor, em dois aspectos. Aí nós vamos falar no aspecto funcional e no aspecto cultual. Então, essa questão de posição, por que o sacrifício, por que o serviço do sumo sacerdote Jesus ele é de uma posição superior? Por isso aqui, porque o santuário que ele oficiou é divino. Não foi aqui na terra, foi lá do céu. E isso, estava falando com o Joás aqui, isso se cumpriu quando? Depois que ele morreu, ressuscitou, depois de 40 dias, ele se acendeu. E quando ele se acende ao céu, ele entra no tabernáculo. Certo. Então, no funcional, o que a gente destaca? O funcional, também está falando a questão aqui da funcionalidade do serviço, ou seja, funcionou melhor do que o do antigo, né, João? Certo. De uma funcionalidade superior também. Tanto que foi um ofício só, resolveu. É isso aí, acabou o problema. Ano que vem não vai voltar a igual o Joás falou aqui há pouco, Quantos sacrifícios foram feitos até aqui? Milhares. Todo ano tinha que repetir. Agora, aqui foi de uma funcionalidade tão superior que um só. Resolveu o problema. Também no aspecto cultural. E aí? Vai lá agora, Joás, você. O culto, assim, na nossa ótica, parece até um culto meio estranho, né? Aquele monte de sangue, aquela bicho morrendo, aquela coisa toda, parece um culto estranho, né? Um culto meio esquisito. Macabro. Mas por aí. Você vê que o culto agora tem um aspecto muito, muito superior até nisso, até nesse aspecto assim de estético. Paulo vai falar melhor, vai falar que agora é um culto mais racional, né? E de sacrifício vivo, né? Não morto, né? Lá em 1 Coríntios 5, ele fala que foi um sacrifício, ele ofereceu um sacrifício, vivo. Então, nesse aspecto aqui, de culto, era tanta coisa tanto ritual, uma ritualística pesada, um ritual pesado, aquelas coisas repetitivas, aquela coisa toda. Agora é um culto vivo mesmo, o culto sou eu, O culto acontece em mim, e é o tempo todo. Com a minha vida eu estou cultuando ao Senhor. Na verdade, o culto saiu de uma atmosfera física e entrou numa atmosfera espiritual, Seria o adorar em espírito, em verdade, que Jesus falou. Jesus falou para a mulher, Aonde que é? É lá com os rituais de lá ou é aqui com os rituais daqui? Falou, não, nem aqui nem aqui. Não é nada disso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso aí é bonito demais. E aqui, ele termina dizendo, nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo também é superior, porque a sua atividade cultual era também superior, visto que ela não foi realizada no santuário aqui na terra, e sim também no santuário celestial. Então, essa questão do culto também, ela se torna superior, além de que nós falamos, nesse sentido também que o santuário é celestial. Tá certo. Segura aí só um pouquinho. Você de casa, nós vamos ao último intervalo do programa de hoje. Nós voltamos já já. Não saia daí.
De volta com o programa Novo Alvorecer para o terceiro tópico e último da nossa lição, que nós estaremos falando sobre uma promessa superior. Falamos aí sobre o ministério e também sobre o santuário e agora sobre a promessa superior. No primeiro subtópico, uma aliança fora escrita em tábuas de pedras, revelando assim o seu lado exterior. Né? Agora a nova aliança, a lei divina, não mais seria escrita em tábuas de pedras, mas no coração. E aí? Havia uma promessa já, né, Joás? O Antigo Testamento. Jeremias. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel falou, tirarei de vocês o coração. Também. Coração de pedra, colocaria um coração de carne, né? Derramarei sobre vós o meu espírito. Jeremias 31 também, né? Nesse mesmo sentido aí. Né? Porque em Jeremias 31, Deus até começa confirmando a aliança que ele fez lá com Abraão, ele confirma a aliança dele com o povo de Israel, né? São meu povo ainda, ele fala isso lá em Jeremias 31. E ele fala que quando eles fossem restaurados, a gente entende que isso é uma promessa lá para o milênio, né? Jeremias ele profetiza que quando Israel fosse restaurado, ele receberia essa promessa aí, o coração dele estaria com a lei, né? Não ia ser uma coisa mais mecânica, ia ser uma coisa que era interior, né? Uma coisa espiritual, né? Porque eles viam aquela aliança como algo mecânico, né? Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, ou se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Era um negócio muito mecânico, né? E essa aliança superior e tanto é que o autor continua dizendo aqui que tendo o povo de Deus falhado em cumprir, ou seja, eles não deram conta, né? Ela não é que a lei, eu até fiz questão de anotar aqui, não é que a lei era má, a lei, né, era ruim, ou a lei, na verdade, a questão de falar que a lei era boa, mas impossível de ser cumprida, né? Tirando Jesus, fala para mim quem foi que cumpriu, né? Ninguém, né? Nem os mais devotos, né, que eram os fariseus, porque se você for, a gente às vezes critica, né, que Jesus realmente criticou a atitude deles, mas Jesus, né, fala assim, ó, se a vossa justiça não exceder, então quer dizer que eles de certa forma eram justos. Sim, né, nem que fosse aparência, mas eles procuravam seguir a lei ao pé né, ao pé da letra, né? Então a lei era boa, só que era impossível de ser cumprida por homens falhos, né? Então, na verdade, essa agora, a segunda, que é colocada como superior, a palavra não era de forma externa, como a antiga, né? Escrita na pedra, aquela coisa toda. Né? Falou, não, vai estar escrito lá dentro do coração. O segundo subtópico é de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova, também quanto ao seu alcance. Aí, para finalizar, ele diz que na nova aliança o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Hebreus 8:11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos aqueles, e não de toda pessoa, de todo cristão, e não apenas de uma classe privilegiada. Não existe essa de determinado setor ou determinada organização detém, né, o acesso a Deus, né? Determinada situação o clero, só o clero que tem acesso a Deus, só aquela camada lá de cima que tem acesso a Deus. Os homens da prateleira de cima. Né? Não existe isso, né? Deus, quando ele entrou no santuário celestial, nosso Senhor Jesus, e ofereceu o sacrifício perfeito, né? Quando ele oficiou, né, de forma espiritual e perfeita, portanto, ele trouxe para nós acesso irrestrito e total, né, à presença do Senhor. Tanto é que no ato de oferecer o sacrifício, o evangelista vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele que separava, né? Só uma vez no ano, uma pessoa entrava e tinha acesso, falava direto com Deus, igual Adão conversava, né? Uma vez no ano, uma pessoa, né? Quando ele ofereceu o sacrifício, aquilo ali rasgou, acabou, não tem mais isso. Qualquer um que quiser se achegar a Deus tem acesso, né? Tem um escritor que
é odiado por alguns e é aclamado por outros, né? Eu particularmente gosto muito, já tive todos os livros dele. Max Lucado, ele diz que, num dos livros dele, ele diz que se houverem 1000 passos entre você e Deus, no momento que você der um passo, Deus dá 999 em sua direção, né? É mais ou menos isso que o escritor aos Hebreus está querendo mostrar aqui. Uhum. No terceiro e último subtópico sobre a natureza relacional, o autor coloca aqui: a nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração, ou, ao contrário também, reto no coração e incorreto cerimonialmente. E aí? Aí conclui aí, né? Na nova aliança, em vez de uma recordação dos pecados, todos os anos, foi o que o Joás falou, né, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do povo. Então, ou seja, o relacionamento agora é superior, né? Esse relacionamento entre o ser humano e Deus é superior. Por quê? Porque lá era a questão de ser imperfeito, precisava da repetição, igual ele falou. Repetir, repetir, repetir. O mesmo sacrifício. A coisa se torna mecânica. Ficou uma coisa monótona, né? Aquela coisa assim. Era um relacionamento. Sem uma novidade. Né? Era um relacionamento muito superficial. Né? Nada. Era uma relação assim, né? Meio que distante. Quer ver uma coisa que, assim, se você fizer liturgicamente, ritualisticamente falando, né? Ela pode, dependendo de quem está fazendo, a situação emocional da pessoa, a situação de entrega da pessoa, uma lei. Cantai ao Senhor. É uma lei, está escrito, é ordenança, né? Cantai ao Senhor. Você pode estar cantando, e ele cantando, e eu cantando. E nenhum de nós três, ao cantar, está acessando a Deus. Ou, né, pode um dos três, por causa da sua situação interior, né, por causa da forma de se apresentar, da sua, né? vivência, por causa da sua reverência ao cantar para Deus, ele ter acesso a Deus e os outros não. Não era cantando, mas a gente tem um exemplo disso lá no começo, né, com Abel e Caim. Coração, né? A questão não estava... A intenção, né? Não estava no sacrifício, né? Deus não atentou para Abel e para o seu sacrifício. Para Caim. Para Caim, desculpa. Então a questão é que às vezes alguém quer apontar para o tipo de sacrifício e não tinha nada a ver. A questão ali não era o tipo, não eram os elementos do sacrifício, mas a maneira como exatamente. Cada um se Deus apresentou. Falou que não aceitou porque o coração dele não estava bem. Então é isso aqui. Então nesse novo relacionamento ele é superior também por quê? Porque quando o ser humano se relaciona hoje com Deus, aí não tem essa questão de ficar repetindo o sacrifício, não. Né? Aí colocou aqui essa expressão aqui, do vosso pecado. É fazer nova realmente todas as coisas. Por quê? Né? Porque agora é nova criatura, né? É um novo nascimento, né? E é muito maravilhoso. Ou seja, somos privilegiados. Isso aí. Obrigado mais uma vez, senhores. Obrigado, Joás. Deus te abençoe, pastor. Você de casa, a nossa gratidão mais uma vez por nos acompanhar. Esperamos você na igreja nesse próximo domingo, às 8 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Uma expansão melhor desse assunto e onde você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas para tirar as suas dúvidas, caso haja alguma. Tá certo? Deus abençoe você e a sua casa de uma forma poderosa no nome de Jesus. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.